começando. Oi, pessoal. Oi, boa tarde. Tudo bem? Sim. Primeiramente, muito obrigado pela participação de vocês. Estamos aqui com os estudantes e professores da Escola Celso Gama, Dr. Celso Gama de Santo André. Anos iniciais e anos finais. Não, anos finais e médio, né? Escola de 9 horas. A Escola Celso Gama está no programa Ensino Integral desde 2019. Então temos uma parceria, né, com a Escola Celso Gama, com o Instituto Realiza Brasil, né, que é um instituto que nós aqui lá em 2018, né, nós abrimos com 10 amigos e hoje estamos aqui com os nossos estudantes da escola, com alguns professores, para falarmos principalmente sobre tutoria, né? Sim. Falaremos um pouquinho de projeto de vida, um pouquinho de protagonismo, do que vocês acham da escola, né? Então, bem-vindos e muito obrigado pela presença de vocês. E para começar, vamos nos apresentar, né? Então, aqui, nossa primeira estudante, a Sofia. Por favor, Sofia, se apresente, por favor. Boa tarde, meu nome é Sofia, eu sou do segundo ano do ensino médio. Estou na escola tem 1 ano e meio e o meu projeto de vida é fazer publicidade e marketing. Carla. Muito bem. Boa tarde, sou a professora Carla, estou no PEI há 13 anos, sou tutora, professora da Sofia e o meu projeto de vida é morar na praia. Boa tarde, professora Yuli, estou no Celso Gama PEI desde o início, 2019, sou professora de ciências, projeto de vida, práticas experimentais e também tutora, né? O meu projeto de vida é um dia ainda estudar psicologia, né? Que acho muito interessante, e também eu gostaria de conhecer a Tailândia, pelos seus encantos. Legal. Agora, Matheus. Oi, meu nome é Matheus. Olha lá pra câmera, olha lá pra... Oi, meu nome é Matheus. Eu estou no 6º ano e tenho 11 anos e meu projeto de vida é ser físico. E é isso. Meu nome é Lohan, eu tenho 13 anos, estou no 8º ano D, estou na escola desde o 6º e o meu projeto de vida é ser empreendedor na parte de cosméticos. Legal. Oi, meu nome é Gabriela, eu tô no 7º B e o meu projeto de vida é ser designer. Designer? Ah, legal. Boa tarde, eu me chamo Eliane, sou a professora Eliane, professora de projeto de vida desde 2019, tutora, né, do Lohan e da Gabriela, com muito orgulho e muita honra, porque ser tutor é uma honra pra gente. E meu projeto de vida são 2, né? Um no campo pessoal é estar mais próximo dos meus pais, né? Poder mudar para o interior mais próximo deles, e academicamente que todas as escolas tenham fortalecimento da educação antirracista, que é um projeto de vida assim, pessoal e profissional. Oi, meu nome é Laura, eu tô no 7º ano e o meu projeto de vida, eu ainda tenho umas dúvidas qual profissão eu vou seguir, mas eu tenho em mente de ser psicóloga. Legal. O projeto de vida não é só uma profissão, né, Laurinha? A gente já conversou outro dia, né? O projeto de vida é um indivíduo, né, que você quer também ser, o profissional, né, que você quer ser no futuro, né? Com valores éticos, né, com cidadania, etc, né? Mas vocês já sabem disso, só estou reforçando, né? A gente está falando de projeto de vida aqui, profissão, mas não é só profissão, como vocês já sabem, né? Tá bom? E para começar, quem vai falar são vocês, né? Os estudantes e os adultos podem falar também, claro, mas podem interferir, podem fazer perguntas também, né? Mas a gente listou aqui algumas perguntas, né? E sugestão deles, né? Dessa turminha boa aí. Como um aluno novo que chega na escola hoje, né? Do 6º ano principalmente, ou às vezes está chegando na escola, mesmo em outras séries, né? Como é que ele escolhe o seu tutor, né?
Como é que ele se sente e como é que ele se escolhe o seu tutor? Quem quer começar a responder? Eu? Pode. Então, eu cheguei no ano passado. Não, eu cheguei esse ano. Foi na culminância. E. Acolhimento. Acolhimento, A gente chegou, foi no acolhimento. E eu acho que os alunos, eles escolhem, primeira coisa, de primeira impressão na hora da tutoria, os alunos escolhem principalmente da parte da matéria, que eles mais gostam. Mas eu, depois de todos os professores, porque eles faziam assim, depois de todos os professores passarem, aí sim eles fazem a tutoria. Porque senão, às vezes, o aluno prefere mais aquele professor, e aí, como a aula dele não teve aquela aula, não teve como escolher. Eu escolhi a Yuli porque eu gosto muito dela. Eu achei ela muito legal e eu gosto muito da matéria dela também. E esse foi o motivo de eu ter escolhido a tutoria dela. E eu acho que os alunos, eles ficam entre o professor que eles mais gostam, que eles sentem. E pra mim, a tutoria, você tem que escolher aquele professor que você realmente gosta, porque depois você pode se arrepender daquele professor que você escolheu. E eu acho que é isso. Bom, Foi assim. legal. Quem agora vai responder? Posso? Pode. Então, Vamos lá. como o Matheus disse, primeira impressão assim, a matéria que você mais gosta, o que você mais gosta de fazer, por exemplo, quando eu comecei no sexto ano na escola, eu fui no que eu mais gostava. Eu gostava de ler na época. E tipo assim, foi uma novidade pra mim ter uma biblioteca na escola. Lá, quem administrava a biblioteca era a tia Carmen. Daí, eu peguei, quando eu comecei assim, não conversava com ninguém. Daí, as primeiras pessoas que eu comecei a conversar foi com os funcionários da escola, professores, tias da limpeza, tipo isso. Daí, eu comecei a conversar com a tia Carmen. Comecei a ler os livros de lá e quando eu pude escolher a tutora, eu escolhi a tia Carmen porque eu gosto da parte de leitura, conheci um pouco ela também. Tá. Você gostava dela também, claro. Sim. Quem mais agora? Por favor. Laura. Bom, ano passado eu também cheguei assim na escola, não sabia o que era tutoria, fiquei curiosa. E aí, quando eu descobri o que era tutoria, eu fiquei pensando de todos os professores que eu conhecia, qual que me encantava mais, qual que eu sentia lá que parecia da minha família, que entendia, sabe? Eram praticamente todos, né? Mas tinha que escolher só um. E como o Matheus falou, a gente tem que saber escolher direitinho pra não se arrepender depois, né? Que a gente vai ficar com o professor o ano inteiro. E aí eu escolhi a minha tutora, porque depois que passaram das salas, a que eu mais me identifiquei foi a professora Sandy. Aí ela começou a ser minha tutora, eu escolhi ela. Tá bom, agora quem mais? É a Gabi. Gabriela. Pode colocar mais perto. Bom, quando começa o sexto ano, fica meio nessa indecisão de qual professor vai ser, porque querendo ou não, em poucas escolas tem essa opção de tutoria, que nem na minha escola antiga mesmo não tinha. Então eu cheguei, daí quando eu cheguei, não tinha explicado ainda, eu achava que tutoria era mais uma matéria. Aí quando falou que era tipo mais uma conversa com os professores, aí eu fiquei tipo, nas aulas eu ficava atenta a cada detalhe, assim, pra poder, assim, realmente escolher a professora que eu mais via uma conexão, assim. É isso? Tá bom. Agora, quem tá faltando? Tá faltando a Sofia. Sofia. Bom, eu entrei ano passado na escola e quando eu entrei, teve a primeira reunião e aí na reunião, que já teve a apresentação dos professores, eu já me identifiquei muito com a Carlinha, mesmo sem conhecer ela. Então, eu sou uma pessoa muito de conexão, senti muito isso nela, então ela foi minha primeira opção. Começamos o primeiro ano ali, então você vai conhecendo a professora mais, você também vai criando uma conexão, uma afinidade maior.
E hoje estamos, né, no segundo ano juntas. Espero terminar o terceiro ano de tutoria com ela também, porque a gente vai construindo laços. Então isso é muito importante. A gente saber escolher mesmo e sentir essa conexão e afinidade. Legal. Obrigado, Sofia. Vamos para a próxima pergunta. E a gente tinha falado, né, do como é que vocês escolheram a tutoria, mas vocês já responderam, né, praticamente, né? Então vamos pular essa pergunta, né? Queria saber de vocês o que cada um de vocês conversa na tutoria. Quais os assuntos, né? Não sei se vocês podem falar todos, mas alguns acho que vocês podem falar, né? Quem começa? Eu? Matheus, de novo. Vamos lá, Matheus. Então, o conceito da tutoria é o professor falar com o aluno, né? Geralmente, a gente fala sobre conteúdos de estudo e, às vezes, quando o aluno tem algum problema fora da escola, mas tem a ver com a escola, conversa com o seu tutor. Então, o tutor é muito importante para a gente conversar com ele. E na minha tutoria, quando eu faço tanto com coisas boas quanto coisas ruins, o tutor conversa com a gente. Quando a gente está fazendo alguma coisa de errado, quando a gente está mal em alguma matéria. É isso que o tutor fala. Ele quer falar com a gente sobre o nosso desempenho na escola. Fala sobre pontos negativos, pontos positivos que a gente tem que melhorar naquela matéria ou na própria matéria do tutor também. Porque às vezes o aluno tem muita dificuldade naquela matéria do tutor, mesmo gostando muito do tutor, não da matéria às vezes. E aí, principalmente tendo um tutor da matéria que você tem dificuldade, ele pode te ajudar nisso. E na minha tutoria, a gente conversa bastante sobre as notas, sobre as nossas atitudes que a gente faz na escola, a nossa postura. E eu acho que é isso. Legal, obrigado. Matheus, quem vai falar agora? Você? Pode. Então, na minha tutoria, a gente sempre tem uma ideia dentro da tutoria que a gente pode conversar livre, porque a gente se sente seguro para conversar com esse professor sobre isso. E, em primeiro lugar, a gente sempre conversa sobre as notas, sobre o nosso desempenho. Também com a minha professora, que puxa a nossa orelha se a gente não tirar notas boas, principalmente na matéria dela. Mas na minha tutoria, pelo menos na minha, né, a gente conversa livre do que a gente gosta. Por exemplo, quando algum aluno começa, assim, joga pro vento, assim, pro alto, alguma coisa envolvendo o que passou no jornal, alguma coisa sobre bullying, a professora faz questão de continuar com essa conversa pra mostrar pra gente sobre como a gente pode melhorar com isso ou como a gente pode resolver isso. Então, eu acho muito legal a tutoria, que a gente pode conversar melhor com o professor, principalmente que na minha tutoria também a gente tem segredinhos com a nossa tutora. E eu acho que essa um pouquinho da aula, né, uma aula que a gente tem para conversar com o nosso professor, é muito importante, porque dentro da sala de aula a gente tem a aula normal sobre as matérias, a gente aprende, mas dentro da tutoria a gente é tipo um momento diferente, um momento mágico, assim, que a gente conversa realmente sobre os nossos problemas ou sobre alguma coisa muito legal que aconteceu com a gente. Isso aqui. Legal, obrigado, Laura. Tem mais? Posso? Pode. Lohan. Bom, a tutoria, o que geralmente a gente gosta de conversar é assim, aconteceu isso na minha família, não tem ninguém para poder desabafar. O professor, vocês têm que se sentir seguro para poder falar com o professor, e isso é bom. Como, por exemplo, também, eu gostei, por exemplo, de tal filme e não consigo ir assistir ele. A gente pode procurar alguma coisa para poder falar a respeito sobre isso. Por exemplo, a gente pode, assim, na tutoria a gente conversa sobre o que acontece na escola, o que, tipo assim, você pode melhorar e coisas que acontecem. É isso. Obrigado, Lohan. Que é a Gabi. Gabi, Gabriela. Então, bom, na
tutoria é que nem a aula, tipo, a gente fica livre pra conversar sobre qualquer assunto, mas o assunto que a tutora mais pega no pé é as notas, realmente. E, tipo, ela fica aberta, assim, pra receber dúvidas de matéria, que nem bastante pessoas geralmente têm dificuldade em matemática. Aí, geralmente, ela vê como que a gente pode fazer pra tentar resolver, conversar com o professor, pra tentar esclarecer as nossas dúvidas. Tá bom. Que mais quem tá faltando? Sofia, por favor, Sofia. Bom, na nossa tutoria a gente conversa sobre as notas, enfim, mas eu acho interessante que a Carlinha sempre tem um planejamento do que fazer naquele dia, né? Ou naquela semana, que a gente tem segunda, quarta e sexta. Então ela sempre vem com algo novo. Às vezes a gente, tipo, não tem nada muito importante pra fazer, porque a gente já viu as notas, já fez nosso PDCA, mas às vezes ela vem com uma simples reflexão que a gente acaba gerando ali uma conversa e socializando dentro de todo mundo. Então a gente tem bastante isso na nossa tutoria. E na nossa tutoria também só tem mulheres, só tem meninas. Então eu acho que gera esse conforto a mais, né? Porque ali você sabe que você pode falar daquele determinado assunto que todo mundo vai estar ali aberto e também para entender o mesmo assunto. Então a gente conversa sobre bastante coisas, PDCA, nota, postura, projeto de vida, dentre muitas coisas, mas eu acho que isso é muito legal. Legal. Obrigado, Sofia. Eu acho que vocês já responderam um pouquinho, mas vamos reforçar essa questão, né? O que é tutoria para vocês? Agora os adultos depois respondem também, depois dos meninos e das meninas, tá bom? Quem começa? Posso? Pode. Lohan? A tutoria é uma forma diferente de ver a escola, assim. Como, por exemplo, você olha a escola, você pensa, eu vou entrar lá dentro para estudar. Só que a tutoria, ela faz você sentir algo diferente lá na escola. Porque você olha para os professores, você pensa, ele vai passar tua matéria, tua matéria, tua matéria. Só que você, geralmente, assim, não tem muito tempo para falar nas aulas, porque o professor sempre está explicando a matéria. Só que na tutoria, você pode, tipo assim, conversar sobre a sua vida. Você pode ver os professores de uma forma diferente. Tipo assim, não só, passar a tua matéria ou passar a lição, passar a tarefa de casa, tipo isso. Legal, obrigado, Lohan. Quem é a Laurinha? Bom, pra mim, a tutoria serve como um lugar pra gente ter mais conforto, pra gente ter mais intimidade com o nosso professor. Porque, como ele falou, a gente só vê o professor dentro da aula, mas dentro da tutoria a gente consegue ver um lado a mais, um lado mais sensível, às vezes mais engraçado, e até a gente descobre mais coisas sobre os professores. A minha tutora, ela sempre, mostra que ela é séria, mas eu sempre fiquei assim. Quem que é, Laurinha? A Adriana, né? A Adriana, ela sempre mostra que ela é séria. E antes de eu entrar na tutoria dela, eu queria conquistar o coraçãozinho de pedra dela. Eu ficava assim, amiga, eu vou conquistar ela. Não, eu vou conseguir. Aí, é porque assim, né? Quando a gente vai escolher o nosso tutor, a gente fica pensando, né? Qual professor ia ser mais legal. Mas eu já fui direto assim, porque eu queria conhecer melhor a Adriana, queria conversar assim com ela mesma. E a gente descobre um lado diferente do professor, um lado divertido, que a gente pode dizer sobre os nossos problemas, sobre várias coisas no nosso cotidiano. É isso. Quem agora? Eu, Matheus. Então, pra mim a tutoria é algo extremamente importante, porque assim, é muito importante pra gente. Reforçando o que eu tinha falado da última vez, a escola é muito importante. Quando eu achei que era tutoria, eu também tinha pensado que era alguma coisa que era chata, que assim, nem ia mudar nada. Só que aí quando eu descobri, quando meus professores, os meus coordenadores de sala falaram pra gente o que era tutoria, aí que eu fui entender que a tutoria é muito importante pra gente. Porque, como a Laura e ele disse, é muito importante pra gente
conhecer mais sobre aquele professor que a gente gosta. Mas não só para isso, para conversar sobre assuntos da escola, assuntos escolares, para você conversar com o professor. Porque a tutoria é extremamente importante. Eu escolhi a professora Yuri porque eu gosto muito de ciências e eu gostei da forma dela explicar e eu gostei do jeito dela. E eu gosto muito da minha tutoria. Gosto. A gente fala sobre bastante temas, a gente conversa, a gente faz muitas coisas legais. E eu gosto muito da tutoria. Eu acho que a tutoria é muito importante e eu acho que sem ela, se tivesse ela na maioria das escolas, ia abranger muito as escolas, iam deixar muito melhor, principalmente da parte da nota, porque os tutores, eles pegam no pé da nota, eles pegam no pé da nota, ou seja, eles têm que tirar boas notas, ou seja, isso talvez, se colocar em outras escolas, possa melhorar todas as escolas, e pra mim é isso, tutoria, é uma coisa muito importante. Legal, Matheus, bacana. Quem mais? Tá voltando? Gabriela? Bom, pra mim a tutoria, além de ser um momento pra conhecer melhor o professor, é um momento que tipo, a gente pode desabafar, assim, sobre um assunto determinado, específico, ou então só conversar sobre, por exemplo, fim de semana, essas coisas. E também, tipo, pra fazer trabalhos, por exemplo, preciso terminar um trabalho. Aí enquanto você conversa, tem esse tempo de lazer, vamos dizer, com os professores, você faz aquilo que é importante, tipo, trabalho, você estuda. Por exemplo, tutoria, por exemplo, uma semana de prova, na primeira aula que teria tutoria, você pode estudar, você pode tirar dúvidas com o professor. Legal. Alguém falta responder? Depois Sofia. dos professores. Sofia, por favor, Sofia. Bom, pra mim, a tutoria ela é um momento de conectividade, pra gente ter essa conexão mesmo com os professores, para que a gente possa ter um outro olhar para as coisas e também para aquele professor, para a gente poder se abrir, para a gente poder conversar, para a gente poder tentar entender o que está acontecendo de errado ou o que está acontecendo de certo na nossa vida e a gente poder compartilhar essas experiências, porque às vezes a gente fica muito preso ali em algo só, é só os professores. A gente tem que saber separar, assim, que são os professores e alunos, que a gente deve respeito, mas que eles também não são monstros, né? Que eles são só pessoas que passam matéria. Exatamente, eles são seres humanos assim como a gente. Então, pra mim, a tutoria ela é muito importante. Ela é esse momento de conexão mesmo, de sensibilidade com os professores e também com os outros alunos que estão dentro da tutoria com a gente. Agora, as professoras. Eu vou pegar o gancho aqui da Sofia falando dessa conexão que a gente tem dentro da tutoria. Eu acho que o ato de ser tutor ou tutora é quando a gente cuida e acolhe, né? E quando eles estão chegando, a gente tem uma identificação muito forte. E a gente tem um sentimento que nos faz especial, principalmente naquele momento que eles estão chegando. Porque eles nos escolheram, né? Eles estão ali e foi algo especial, ser escolhido, né? E essa conexão, ela é fortemente ligada aos princípios que todos os professores, principalmente do PEI, a gente precisa atuar, né? Que é a pedagogia da presença, estar mais próximo, né? Ter esse cuidado, esse acolhimento, essa identificação. Promover ali também o protagonismo desse aluno, onde a gente vai incentivá-lo dentro do seu projeto de vida, né, fortalecendo seus potenciais, lembrando também que todos nós temos as nossas fragilidades, então entendendo esse caminho e mostrando que é feito de superações, né, é uma caminhada ali em conjunto, e da educação como um todo, né, da interdimensional também, que o propósito que a gente tem com esse aluno muitas vezes vai além da escola, ele aplica para a vida dele, né, é dentro da família, é dentro do espaço que ele vai escolher viver. Então, há uma conexão muito forte e eu penso que a gente não somente acolhe, não somente é tutor, mas quando a gente chega nesse espaço, eles também têm a possibilidade de nos acolher. E isso é muito importante, porque muitas vezes o dia a dia nos cansa, né? E quando a gente está ali com eles,
existe uma troca muito genuína que nos favorece também enquanto tutor. Obrigado, Carla. Agora, quem mais? Eu posso falar. Yuli? Eu acho que tem tudo a ver realmente com o que elas falaram sobre conexão. E a gente vem de uma educação, né, eu pelo menos, de uma educação antiga, onde o professor era o detentor de tudo, a gente só sentava, só escutava e tinha medo do professor. Quando eu me tornei professora, eu já sabia que eu tinha que romper essa barreira, que eu tinha que ser diferente daquilo que foi comigo, né? Então, dali eu já entendia que eu tinha que chegar mais no aluno. Pois bem, mas quando chegou 2019, quando começou o programa de ensino integral do Celso Gama, e assim me colocaram lá no projeto de vida, que inicialmente eu também não sabia do que se tratava. Sabia, assim, lendo, né? Aí eu fui procurar saber, tive apoio da Carlinha sempre, né? Então eu falo que a Carlinha é minha tutora e me acolhe muito nesse sentido, né? E foi um trabalho, assim, de pouquinho em pouquinho eu fui conhecendo. Hoje, a minha primeira turma do projeto de vida vai embora, né? 3º ano. E cada vez que a gente conversa é muita emoção, né? Que eu falo que elas colaboraram muito com o meu aprendizado. Então, é uma via de mão dupla, né? Certo? E a tutoria é tudo isso. Então, na nossa tutoria, então eu entendo assim, que a gente não tem barreira. Então, a gente tem essa conexão. Então, a gente fala das notas, sim, mas a gente também tem aquele outro lado, né? De estar conhecendo um pouco do aluno, do que ele gosta, ele sabe do que eu gosto. Eu acho que isso é muito importante. Realmente, a gente acaba criando assim, a tutoria acaba virando uma família, né? Realmente. É isso. Tá? Legal. Obrigado. Eliane? Vamos lá. A tutoria, a primeira coisa que eu queria falar para eles, inclusive para todos que estão, né, nos ouvindo agora, é que é um momento de muita confiança. Porque aquela criança olha para você, te escolhe com uma responsabilidade muito grande, né? Que a gente acaba tendo, porque você vai lidar com vidas, né? Vidinha deles. E a vidinha deles não é só, né? Que a gente cobra, assim, a questão das notas, que eles precisam ter desempenho acadêmico, mas é muito mais do que isso a tutoria. A gente deposita toda a nossa energia na questão socioemocional deles, para que eles sejam, né, pessoas que sejam solidárias, né? Tudo aquilo que a gente tem dentro do programa integral. E eu vejo que é um momento assim que a gente tem uma troca, eles nos acolhem, muitas vezes eles acabam sendo nossos tutores de uma certa maneira também, jovens tutores, porque a gente conversa de tudo na tutoria com eles, abertamente, sabe? A gente está ali para acolher, para cuidar deles, até mesmo, né, Gabi? A Gabi está aqui da alimentação, coisas alimentares, que transformam a vida dessas crianças. E eu só, para não ser muito longa, mas queria falar uma coisinha. O Lohan mesmo, sou tutora dele esse ano. Quando saiu a listinha, que eu vi o nome dele lá, eu fiquei super feliz. Quando eu vi o nome da Gabi lá, fiquei super feliz. E o Lohan tem uma questão. O ano passado, foi o primeiro ano que eu dei aula para a turma dele, que era o 7º ano D. Um belo dia, na 9ª aula, as crianças saem, todo mundo correndo, e aí derruba o lixo. Todo mundo correu e foi embora. Aí eu fiquei lá catando, a hora que eu olho pro lado, ele estava ali junto comigo. Não, vou ajudar a senhora. E a partir daquele dia, ele me acolheu. E aí, a partir daquele dia, a gente criou um vínculo, assim, sabe, de solidariedade, de falar assim, nossa, que coisa mais linda, sabe, o gesto dele. Então, acho que a escola integral tem essa transformação. E dentro da tutoria, dentro da escola como um todo, sabe, o Lohan vai ser aquele garoto que quando estiver diante de uma injustiça lá fora, ele vai acolher a pessoa. Não vai deixar a pessoa sozinha ali. Então, acho que é isso que eu queria dizer. Eu sou muito honrada com eles. Como ser tutora deles é uma honra. Legal. Parabéns. Já começou solidário. Conquistou a professora pela solidariedade, né? Foi. Com responsabilidade também, né? Trabalho em equipe, né? Empatia. Foi lindo. Agora, vocês já falaram um pouquinho também, né? Vocês sempre estão com respostas bastante completas, né? Para vocês, assim, alunos principalmente, né? Vocês,
O que vocês acham da proposta? O que você acha que é a escola ensino integral, o programa ensino integral? Qual é a proposta da tutoria nas escolas de ensino integral? O que vocês acham, o que vocês percebem, o que vocês sentem, né? Qual é a proposta? O que está por detrás, ou está escondido, está aparente para vocês? Vocês como estudante, né? Qual é a proposta? Qual a proposta que vocês enxergam da tutoria na escola? Posso falar? Vai lá, Matheus. Matheus gosta de falar, né, Matheus? É isso aí. Continua assim. Então, eu acho que assim, a proposta, quando eu cheguei e quando meus professores, os coordenadores explicaram, eu entendi que a proposta era, a primeira coisa, o ensino PEI tem muito mais tempo que as outras escolas. Então, naturalmente, eles implementaram essas coisas, primeiro para melhorar o vínculo do aluno com o professor, né, que é o mais importante da tutoria. E também, como eles têm muito tempo, eles vincularam letivas, os clubes e tudo mais, né? Mas como a gente está falando de tutoria, eu acho que a tutoria, voltando na sua pergunta, eu acho que a proposta da tutoria é fazer o vínculo do professor e aluno. Como na primeira pergunta já tinham falado, não achar só que o professor só passa matéria, só faz copiar, só briga com uma sala ou vice-versa. Não é só isso, a tutoria é para você entender como que é o lado do professor. Como a Laura tinha falado, os professores têm sentimentos. Eles sentem, eles são como a gente. Então a tutoria é um acolhimento. Então, para mim, a proposta da tutoria é uma via de mão dupla entre o professor e o aluno, para os dois conversarem sobre matérias, estudos, sobre tudo. A tutoria é um acolhimento de um para o outro. Eu acho que é isso a tutoria. Legal, bacana, Matheus, bacana, parabéns. Quem vai falar? Bom, quando você é matriculado na escola de programa ensino integral, você pensa, eu vou passar 9 horas lá, chato pra caramba. Só que daí você descobre que não é só aula, matéria, matemática, história, geografia, essas coisas. Você descobre que são coisas diferentes, tipo assim, porque se tutoria, eletiva, clubinho, outras coisas não existissem, não teria o porquê ir pra escola. Porque a tutoria, o clubinho e outras matérias diversificadas assim, elas tipo assim, elas fazem esse tipo de escola ser de um jeito diferente, você olha de um jeito diferente, porque você passa 9 horas lá, você não tem com quem conversar, tipo assim, você fica lá, você não... A escola é literalmente sua família. Você passa mais tempo com a escola do que com a família. E ficar 9 horas lá, assim, só copiando texto, fazendo perguntas e tal, não tem um propósito assim. Então, esse tipo de coisa faz com que a escola fique bem mais legal, fique bem mais atrativa, fique um jeito bem diferente de outras escolas. Isso. Legal, obrigado. Agora, Laurinha, belas respostas vocês estão dando, hein? Legal, hein? E importante que vocês estão falando para a turma, né? Que vai estar assistindo a gente aí, os alunos, os professores novos, as escolas novas, né? Essa semana a gente vai estar conversando aí sobre as escolas novas, né? Que vão entrar o ano que vem. Então, vocês estão falando para vários alunos, vários professores novos que começarão no ano que vem. Então, caprichem nas respostas como vocês continuem, né? Porque já estão caprichando, né? Vamos lá, Laurinha. Eu acho que temos a tutoria dentro da nossa escola por causa que é um tempo agradável para o aluno. É um tempo que ele passa com o professor e ele consegue ver a sua metade, né? Que como eu também, como falaram, que a escola é a nossa família. Eu também, né, tenho as minhas mães, a Carlinha é uma delas. Explica aí que vocês chamam os tutores de mães. A gente vai entender, Laurinha. É complicado, né? Porque a gente sempre tem esse vínculo, né, com os professores. Eu acabo chamando eles de mães, são minhas mamães. E tem um pai também, tem os pais. Mas como é um vínculo, né, que a gente tem, a gente acaba
formando uma família. E eu acho que a tutoria é isso pra gente, pros alunos, pros professores também. Que eu acho que se não existisse a tutoria, não seria a mesma ideia que a gente teria da escola, dos professores. É isso. Legal, Laurinha. Quem mais? Agora a Sofia. Eu acho que a proposta da tutoria em si, dentro da escola PEI, é todo um conjunto de coisas, né? Que foi o que foi falado aqui. São muitas coisas que formam o programa de ensino integral. E eu acho que a tutoria é exatamente isso que eles falaram, é esse vínculo do professor com o aluno, né? Porque é muito importante, e é como a Laurinha falou, a gente acaba chamando de mãe as tutoras, e a gente cria bastante esse vínculo, esse olhar mais atencioso para as coisas. E muitas escolas ou muitas pessoas às vezes não estudam no ensino integral, não conhecem a tutoria, não têm a tutoria. E às vezes, eu vou pra escola, vou ficar sem fazer nada, o professor vai lá chegar, vai dar aula, vai brigar, como sempre, mas não tem esse olhar. E aí, quando chega na PEI, que você tem a tutoria, você nem sabe onde que você tá, né? É outro mundo, são outras coisas, que você começa a ter esse olhar, fala que cuidado e que acolhimento que é da escola como geral comigo. Eu acho que essa é a proposta da tutoria em si. É o que vocês percebem, é o que vocês sentem, né? A escola com uma face diferente, sim, tipo assim, sim. Não só estudo. Pega o microfone, né? A escola, assim, não só você olha, estudo, uma coisa diferente, um acolhimento, tipo assim, não é focado só em estudar, focado em outras coisas. Mas é importante estudar, né? Sim, com certeza. Vocês falaram umas 10 vezes aí que os professores e os tutores pegam no pé nas notas, né? Muito. Pegam no pé. Então, porque vocês não serão protagonistas se não souberem as matérias, certo? Sim. Né? Mas... Eu acho que uma coisa importante a dizer, né, reforçar aqui nessa conversa, quando a Sofia fala do cuidado, quando a gente também, enquanto tutor, trabalha muito fielmente o projeto de vida do aluno. E às vezes eles, no decorrer desse trajeto, são descobertas que eles vão ali dentro do seu autoconhecimento, né? A gente vai garimpando, a gente fala. Essa busca pelo autoconhecimento e fortalecendo seus potenciais. E aí a gente tem também uma história bem bacana, que se você quiser colocar um pouquinho dessa proposta, né, dessa busca pelo autoconhecimento, onde a Sofia falou, nossa, é verdade, eu acho que indo por esse caminho também seria bacana. Eu acho que foi uma reflexão dentro dos nossos encontros, das nossas conversas, que ela levou em consideração e hoje ela traz um pensamento aí bem, eu vejo, né, como tutora, bem mais fortalecido nesse engajamento do seu projeto de vida. Conta um pouquinho aí para nós, Sofia, por favor. Bom, o meu projeto inicial era fazer medicina especializada dentro da área da pediatria. Então, eu sempre gostei muito de crianças, muito desse cuidado mesmo com as crianças. Mas, ao longo desse tempo, eu fui descobrindo outras coisas. Eu sempre fui uma pessoa que gostou muito dessa questão mais artística. Então, eu sempre fui muito perfeccionista, sempre gostei muito da questão da escrita, da questão dos desenhos, de falar mesmo com as pessoas, acolher o outro. E aí, numa aula de projeto de vida, não estava nem dentro da tutoria, estava numa aula de projeto de vida. A gente conversando, eu fiz algumas coisas e a gente estava conversando, eu e a Carlinha. Ela sentou assim pra minha frente e falou assim, você já parou pra pensar se você fizesse alguma coisa relacionada à questão da linguagem mesmo, que tem muito dentro de você? E eu nunca tinha parado pra pensar esse outro lado meu, porque eu sempre foquei muito naquilo da pediatria, então eu fiquei naquilo, vou ficar naquilo. E sempre gostei muito de fazer a questão do lettering, que é o desenho de letras, né? Então, assim, gostava e tal. E aí eu comecei a pensar mais, né, sobre isso. Compartilhei também com a minha mãe. Então, eu tive
essa base dentro da casa. Isso é muito importante. E hoje o que eu quero fazer, que eu estou bem estabilizada, é publicidade e marketing. É algo que eu gosto bastante de me envolver, gosto muito dessa questão também das redes sociais, com esse olhar mais atencioso para as coisas. E esse é o meu projeto de vida agora, que através de uma conversa com a minha tutora, que foi a minha base assim também dentro da escola, ela e minha mãe foram as pessoas principais, tanto que o pessoal na sala, né, sempre zoa, falando que ela é a minha mãe mesmo, porque o pessoal fala que a gente é muito parecida, mas ela foi esse meu apoio mesmo, essa pilastra, aquela para estabelecer tudo e fazer com que eu tivesse outro olhar para mim mesma. Legal, obrigado, Sofia. Belo depoimento, né? Então vamos engatar aí a pergunta, né? Qual a relação que vocês enxergam da tutoria com o projeto de vida de vocês, né? Porque a Sofia já falou um pouquinho, né? Se quiser responder mais, fica à vontade, tá? Quem vai responder? Relação de tutoria com o projeto de vida. Bom, eu acho que a tutoria realmente é um ponto, né, desses que existe a tutoria, por causa que também a gente pode conversar com o nosso tutor, que a gente se sente seguro para conversar sobre o nosso projeto de vida, que a gente pensa ser sobre profissões. Mas o que eu ainda tenho muitas dúvidas sobre o meu projeto de vida com a profissão, só que eu sempre tive essa vontade, né, de conversar com as pessoas, de entender o que elas sentiam de verdade. E com a minha tutora eu sinto que ela pode me ajudar a pensar mais sobre isso e a entender o que eu realmente quero seguir. E é isso sobre o meu projeto de vida. Obrigado, Laurinha. Pode, Lohan, por favor. Então, em relação à tutoria com o projeto de vida, na tutoria você pode abordar sobre o seu projeto de vida. Você descobre que você não precisa seguir só um caminho. Você pode perseguir outras coisas. E isso faz ser bem mais dinâmico o seu projeto de vida. Você descobre que você não quer seguir só aquilo. Tá bom, legal. Quer falar, Gabi? Gabi, ela. Bom, em relação à tutoria e projeto de vida, os tutores eles acabam te ajudando a pensar, por exemplo, que nem dando um exemplo da Sofia, ela pensou em uma coisa e viu que ela tinha mais semelhanças com outra coisa. E o tutor acaba ajudando isso, porque você, por exemplo, só vou dar um exemplo de qualquer profissão. Você pensa em ser veterinária igual a minha irmã. Ela a vida inteira queria ser veterinária. Aí chegou no 3º ano do médio, ela com uma conversa com a tutora, falou assim, não, eu quero ser nutricionista. Aí, áreas totalmente diferentes. E então, acaba sendo uma coisa que você consegue ter essa liberdade de conversar com o tutor sobre as dúvidas, será que realmente eu consigo ser isso? Será que eu tenho não a capacidade, mas o foco para conseguir estudar, realizar as situações da área de trabalho que deseja. Legal. Todos responderam? O que eu ia falar só? Eu posso responder por ele? Pode. Pode. Vai, Yuli. Posso responder por Você ele? vai deixar o Então, Matheus sem falar agora? não, mas ele vai falar Vai também. falar Aí depois. o que acontece? E a gente acaba conhecendo o projeto de vida deles, né? E assim, de tanta conversa, do que a gente vai colocando. Por exemplo, eu sei que o Matheus ele é muito ligado à parte de trabalhar como modelo, né? Que ele já fez isso. Ele é muito ligado às ciências, tá? Então, ele participa de tudo que é Olimpíada que tem, de astronomia, de Olimpíada de Ciências. E também eu sei que ele gosta muito de basquete, tá? Falei dos seus projetos de vida? Sim. Eu fico muito em dúvida, falando como ela falou, eu fico muito em dúvida entre esses três, porque eu gosto muito deles. O primeiro que eu tive, realmente, foi basquete.
por causa que desde pequenininho eu acompanhava muito basquete, principalmente com meu pai. Eu nunca fui de gostar de futebol, sempre gostei bastante de basquete. Então, o basquete foi sempre... O meu primeiro sonho foi morar nos Estados Unidos e jogar basquete. Então, esse foi o meu primeiro sonho. E aí depois, quando eu comecei a trabalhar com modelo, foi algo que, assim, me ajudou muito. O modelo, assim, me abrangia muitas coisas legais, muitas coisas boas. Assim, eu recomendo super para quem quer ser modelo, é uma ótima profissão. Nunca tive que reclamar, é uma das melhores profissões para mim. E por último, a que eu tive, mas para depois quando eu cheguei no 5º ano, eu comecei a gostar muito de ciências. Eu comecei a ter dúvidas, porque eu sempre fui uma criança que tinha muitas dúvidas. E eu queria saber, por que o ar faz isso, como a água faz isso, aquilo, eu queria saber muitas coisas. Então, eu sempre tive muitas dúvidas. E aí depois, principalmente que eu fui no Sabina, abriu a minha mente e eu comecei a gostar muito de ciências. E aí eu comecei a estudar, comecei a ver vídeos, e aí foi assim. E voltando ao assunto da tutoria, do projeto de vida, me ajudou a muito ver outras áreas da ciência. E pra mim, acho que a tutoria abrange muito isso, o projeto de vida. Como todo mundo falou, a tutoria ajuda muito nisso. Posso falar uma coisa? Olha. Ouvindo as crianças falarem, né, a gente conversar sobre essa questão do projeto de vida, da tutoria, a gente foca muito na questão, óbvio, né, que é acadêmica, a gente está dentro de uma escola. Só que a gente também fala muito para eles que o acadêmico deles, eles precisam ser profissionais solidários, né? Profissionais que façam do seu trabalho algo para a sociedade, né? Inclusive, posso dar um exemplo de você, Buzo. Você tem uma carreira aí, né, brilhante, consolidada, e você, em algum momento da sua vida, você parou e pensou assim, olha, eu posso fazer do meu trabalho algo, né, para esses jovens estudantes do nosso país. Então, a gente quer passar isso para eles. No programa integral, a gente quer passar esse tipo de valores, sabe? Vocês precisam mirar numa questão profissional, mas vocês precisam ser, né? E o ser para os outros também, né? Para a sociedade onde a gente vive. Então, vocês estão hoje diante de um profissional que teve um projeto de vida, que consolidou uma carreira, que hoje olha para vocês, olha onde nós estamos hoje, né? Falando sobre tutoria, falando sobre projeto de vida. Então, a gente agradece também a oportunidade que você oferece para as nossas crianças, né? Porque poucas pessoas, né, têm essa sensibilidade. E a gente, no programa integral, está tentando falar isso para eles. Vocês vão ser profissionais, mas tem que olhar para a dimensão pessoal também, né? Social. Da mesma forma que vocês estão ajudando aí, né? Vários meninos, várias meninas, né? Vários professores, né? Gestores, a se sensibilizarem em relação à importância da tutoria, né? Então, é diferente, né, nós adultos falarmos, né, sobre tutoria, né, alguém que está aí no programa desde o seu início, etc. E é diferente vocês falando, né? Os alunos, os estudantes falando, é diferente. Né? Então, é muito mais positivo e muito mais impactante, né, vocês falando sobre tutoria, que vocês recebem essa tutoria e também fazem tutoria, né? Vocês já estão falando, e é muito legal. Tá? Parabéns também para vocês, tá bom? Vamos para a próxima pergunta. O que a tutoria trouxe de benefícios para vocês? Alguns pouco tempo, né? O Matheus, 1 ano e pouco, Matheus? Não, 9 meses, mas abrangeu bastante coisas boas. Então, mas é pouquinho, né? Comparado, quem é mais novinho é o Matheus. É 1 ano e meio, mais ou menos. Quem mais depois? Lohan? Já tá na escola faz quanto tempo? Acho que eu sou mais velho da escola. Ah, é? Ficou na escola, sim. Você é o mais madurão da escola? Então tá bom, mas então vamos começando pelos mais novos. Primeiro o Matheus, depois a Laurinha, é isso? Depois a Gabi, né? Depois Também a tá no Gabi. 7º ano, né? Tá, então a Gabi tem quantos anos? 12. Não, de escola. Tá. 1 ano e meio. 1 ano e meio também. Só um ano e meio. Então, Matheus, Laurinha e depois? Lohan ou... Não, depois do Lohan, porque ele tá... Ele é mais antigão, então. É mais veterano, hein, cara? Então, vamos lá? Quem começa? Pode ser. Matheus. Então, a tutoria O que ela te trouxe de benefício? muitos benefícios, na minha opinião. Eu acho que a primeira coisa foi
na parte, para muitos, é desabafar com o seu tutor. Ou falar sobre algum conteúdo que você está com dúvida. Acho que a tutoria, o primeiro benefício para mim foi, como eu posso dizer? Foi dessa parte de desabafar, contar sobre coisas. Às vezes até fofoca, essas coisas, sabe? É muito legal a gente conversar com o nosso tutor. Eu acho que é um benefício muito alto a gente ter uma pessoa pra gente poder contar as coisas que tá acontecendo pra gente, principalmente coisas acadêmicas, contar pra eles, falar alguma coisa que aconteceu, alguma aula, a gente se divertir. Eu acho que é um outro benefício da tutoria, porque com o professor a gente pode sentir mais à vontade. Como todo mundo aqui já tinha falado, a gente sente à vontade com o nosso tutor. A gente sente poder falar com eles livremente sobre coisas. É lógico que tem coisas que são totalmente pessoais de você que você pode falar, mas coisas assim que são legais, mesmo sendo coisas ruins, é muito importante a gente falar para os nossos tutores. E eu acho que é isso. Trouxe bastante benefícios para mim. Me ajudou bastante a tomar decisões melhores. Legal, Matheus. Agora, Laurinha. Pra mim, a tutoria, ela me trouxe muitas coisas boas, como eu falei sobre as mães, a Adriana, pra mim, ela é minha mãe. A minha mãe sabe disso. É importante só repetir, né, que os tutorandos da Escola Celso Gama chamam seus tutores por mães e pais, é isso? Eu, tá? Eu. Não, vários, né? Não é só você, não, né? Bom, mas eu sinto como se ela fosse minha mãe, mas tem motivos, né? Porque o meu irmão, ele vai se casar em novembro e ele mora lá no Rio de Janeiro. E aí eu vou ter que ir pra lá. Só que como vai ser em novembro e vai ter Saresp, vai ter prova, e eu tava angustiada, né? Porque minha mãe já ia comprar as passagens pra gente ir. E eu fui falar com a minha tutora, né, a Adriana, sobre isso. Só que a direção também não sabia se ia ter prova nesse dia ou não. Eu fui, né, porque a Adriana pediu pra eu ir lá falar com a diretora, com a direção, pra ver se ia ter alguma coisa, se ia ter a apresentação da eletiva também. E aí ninguém conseguia saber, a direção não conseguia me dizer quando que podia ser, né, porque a direção também não sabia. A professora, no outro dia, ela veio falar comigo que foi lá na direção, que foi perguntar quando que tinha também. E ela achou um absurdo que não sabiam, né, como que ia ter a data. Eu fiquei tipo, nossa, ela me defendeu. Aí eu consegui meu objetivo, né. No meio do ano, eu já sabia que eu tinha conseguido alcançar meu objetivo de quebrar aí o coraçãozinho de pedra da Adriana. Aí eu também fiquei de filhinha dela. Pois é. Legal. E pra mim é isso. O que a tutoria trouxe pra mim foi só coisas boas e memórias também. Posso só acrescentar? Porque assim, a relação que eles têm muitas vezes dessa questão materna, eu acho que tem a ver com confiar, né? E é isso que eles muitas vezes trazem de casa. E aí, quando eles olham a figura do tutor e a gente passa essa segurança, e aí eu acho que eles é uma transmissão mesmo, né, de afetividade pro lado materno. Então, tem muito a ver com a questão de confiar, de segurar na mão, né? E que se acontecer alguma coisa ali, alguma coisa sair do eixo, a gente vai estar ali para acolher. Então, esse vínculo materno, acho que tem essa relação. Por isso que não é invertendo as ordens, né? Porque, que nem a Laurinha falou, a minha mãe sabe. Mas é uma questão realmente de se vincular a essa confiança, né? Entre o tutor e o tutorado. Mas eu acho que é aquilo que a Sofia falou, a questão da conexão mesmo, né? Sim. Tanto é que quando eles têm você um problema, acaba, a primeira coisa que eles falam, chama meu tutor. Antes era, chama meu pai, né? Aí a gente vai... Mudou, né? Mudou. Aí a gente tenta resolver, se for uma coisa acadêmica, que, né? A gente não substitui a família, né, gente? Isso é óbvio, né? A gente quer deixar bem claro isso para as novas PEIs, né? Que o tutor é o professor, que ele acompanha essa criança, faz pedagogia da presença. A gente cria, assim, um vínculo de afeto. Não tem como. Tanto deles com a gente com eles, mas assim...
não tem como, diante de um problema que eles têm dentro da escola, eles sabem que eles podem confiar no professor se eles tiverem problema com algum outro professor, com uma disciplina indisciplinar, às vezes. Então, eles tentam melhorar por nossa causa, porque sabem que a gente está ali próximo. Né? Nós já, a Yuli já deve ter tido, a Carla também, tutorandos bastante difíceis. Não pensa que é só flores. Não. Que não queria estar na tutoria, né? Que tinha notas, desempenho. Alguns desses aqui era difícil? Para nós não, para mim nenhum deles não. São todos lindos. Porque os difíceis também Sim. Né? Só que assim, só que a gente vê, Gus, a transformação. Eu já tive alunos lá em 2019 que chegou na tutoria extremamente resistente. Só que a gente criou uma ponte, um vínculo, porque sabe o que eu percebo? Quando eles percebem que o professor se importa com eles, vem a transformação. O menino quer melhorar a nota, Sim. a menina quer melhorar a nota, porque você tá ali com ele, sabe? fazer Então, um a gente professor. precisa deixar bem claro isso, que a tutoria, gente, é profissional sim, a gente é professor ali, né? Eles têm a família deles, só que é um acolhimento. Faz a diferença, esse vínculo de afeto, né, com as Criação de nossas vínculos, crianças, né? afeto e confiança. Isso, é afeto e confiança. Você sabe que eu já tive uma tutoranda lá no Pedro Cia, que lá é cheio de escada. Quando ela me encontrava, eu subia por uma escada, ela descia pela outra. Ela não queria de jeito nenhum, então foi uma base de construção muito difícil, chamava Maemily. Mas assim, no final tudo deu certo. Sim. E hoje eu tenho ainda vínculo com ela, converso, ela se formou como professora, mas é entender também que não vai vir para a nossa tutoria apenas aqueles alunos que têm uma identificação muito grande com você. Você também vai ter desafios, né? E aí, o seu posicionamento ali diante desses desafios vai dizer desse vínculo que será criado lá na frente, mas com muito cuidado, né? Porque às vezes eles vêm realmente arredios, com alguns problemas, muitas vezes sociais, que a gente, ao longo da tutoria, a gente vai cativando, a gente vai trazendo esse aluno mais próximo, para que a gente também possa atingir o seu projeto de vida. É por isso que essas escolas que vão se tornar PEI precisa ter todo o cuidado Sim. na hora dessa escolha. A nossa escola, o Celso Gama, ganhou muito maturidade. A maturidade nos traz essa oportunidade do aluno realmente quer estar ali, entende o que é a tutoria. No começo não é fácil, porque nem o professor não entende muito bem o que é ser o tutor e o aluno também não sabe o que é ser o tutorando, no começo, né? eles escolhem meio Sim. que só para escolher. Sim. E aí, quando a escola realmente ganha essa maturidade, aí sim a gente tem, né, esses retornos aí que vocês estão vendo hoje. Mas existe no caminho essas dificuldades que, com base dentro da pedagogia da presença, dentro dessa questão do projeto de vida, a gente consegue trazê-los mais próximo junto a nós. Eu acho que a gente, inclusive, consegue trazer essas crianças para perto da gente quando a gente mostra para ele que a gente se importa. Sabe? Com aquele menino, com aquela menina. E não só se importa que ele aprendeu matemática, história, claro que é isso, né? Fundamental, né? Dentro de uma escola. Mas quando você se importa com ele, olha nos olhos, sabe? E pergunta, tá tudo bem, Gabi? Né? Tá tudo bem, Lohan? Né? Então faz toda a diferença, das né? Trocas dos pequenos nadas. Sim. As trocas pequenas. Sim. Legal. O que mais? A Gabi. Gabriela, por favor, Gabriela, você está há quantos anos na escola ensino integral? Eu tô há 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Novinha ainda, né? Já teve benefícios com relação à tutoria? Sim, porque tipo, a tutoria em si já traz benefícios, né? Tipo, que nem, por exemplo, tirar uma nota 6. Não é uma nota vermelha, mas também não é uma nota boa, sabe? Não é uma nota tipo 7, 8, 9, 10. Mas é uma nota assim, que você tem que parar e pensar. Que nem, por exemplo, quando eu tiro 6, por exemplo, só um exemplo. Se eu tirar 6, a professora vai ir e vai conversar. Então isso é um benefício, querendo ou não, porque você não ganha só uma professora que fica lá assim, ó, você tem que fazer isso, você tem que melhorar. Não, você ganha alguém de confiança, tipo, uma família realmente, igual as outras disseram.
Agora, Sou eu. Sofia. Bom, dentro Obrigado, desculpa. Dentro do Celso Gama, eu estou há 1 ano e meio também, mas dentro da tutoria assim, do ensino integral, eu estou há 8 anos. Então, a tutoria ela trouxe muitos benefícios para mim, né? Eu acho que os principais benefícios que trouxe para mim foi a questão do autoconhecimento, né? Você olhar para dentro de você e você ver aonde que você está acertando, aonde que você está errando, o que você pode mudar, né? A questão do autocuidado também, com a gente e com o outro. Hoje de manhã eu e a Carlinha tava falando, né? Essa semana a gente vem falando muito da questão dos olhares, né? A gente é muito de trocas de olhares. Então, olhar no fundo dos olhos da outra pessoa, né? Pra você passar essa conexão mesmo, esse vínculo. E a questão da empatia. Você começa a olhar para as coisas e para as pessoas com um olhar mais atencioso, com um olhar diferente. Ver que nem tudo é só o nosso lado, mas também tem o outro lado. E o quanto que é importante a gente olhar para isso. Então, a tutoria ela traz diversos benefícios. A gente precisa estar aberto para receber eles. E é isso. Obrigado. Sofia, agora o mais veterano de todos. Lohan, quantos anos no PEI, no Programa Ensino Integral? Esse ano vai fazer 3. 3 anos. Então, o que você tem de contar pra gente de bom aí que aconteceu pra você com a tutoria, Lohan? Bom, na tutoria, sim, a questão de nota também, que os professores puxam bastante. Você tirava nota baixa no começo? Não que eu me lembre, assim. Pensou. Mas, tipo assim, ver que os professores, eles estão realmente se preocupando com você, eles estão analisando, eles estão perguntando quais são os pontos difíceis, o que você pode melhorar, onde você pode melhorar. Isso faz com que você queira deixar o seu tutor orgulhoso. Por exemplo, no primeiro trimestre você tira 4, por exemplo, assim. Aí você pega e pensa, não é uma nota muito boa, vai deixar o tutor chateado. Aí, quando chega no segundo, você quer deixar ele orgulhoso. Aí você se empenha mais, você faz você estuda melhor, você estuda bastante assim, pra chegar nele e falar assim, eu acho que eu evolui bastante, eu consegui assim, tirar uma nota melhor. Legal. Isso é bom. Legal. Essa mesma pergunta vale para as adultas. O que a tutoria trouxe de benefício para vocês? Essa questão que o Lohan está falando das notas, eu acho que é interessante assim, né? Do primeiro para o segundo bimestre, eles chegam e falam assim, professora, tá vendo? Eu melhorei, tá vendo? Então eles colocam, né? Isso que o Lohan estava falando, exatamente isso daí. Então eles querem mostrar pra gente que eles melhoraram. E assim, lá na minha turma, eu realmente vi a evolução na nota de todos eles, entendeu? Posso falar uma coisa? Pode. Então, entrando nessa parte, eu ia falar algo muito importante, dessa parte das notas, principalmente. Quando você chega no 6º ano, é um grande ban para você se acostumar, por causa que é muita matéria, é muito professor. Cada professor tem um estilo diferente de ensinar. Cada professor tem uma forma de explicar, cada professor tem um jeito. E pra você se acostumar, eu demorei. Foi agora que realmente eu sei como cada professor é. Porque nos outros bimestres, eu tava ainda entendendo como cada professor funcionava. Porque cada professor tem uma forma de explicar. E às vezes isso embaralha a sua mente. Porque se, por exemplo, a Yuli tem uma forma de explicar. Já a professora, por exemplo, a minha professora de geografia, a Suia, tem uma forma totalmente diferente. Então, conectar a forma que cada um ensina é uma forma muito difícil. E isso faz o aluno, às vezes, tirar uma notas mais baixas por causa disso. Por causa que ele ainda está se acostumando. Mas do 3º bimestre adiante, o aluno já está acostumado com o que é. Então fica mais de boa pro 7º, 8º, 9º ano. Lógico que é difícil ainda, né? Mas fica mais fácil comparado ao aluno que chegou esse ano. Tem muita coisa para acostumar. Claro. Meninas, adultas, por favor, o que a tutoria trouxe de benefício para vocês? Agora, conta o tempo de casa que vocês têm, né? Tempo de janela no PEI, aí para
poder balizar um pouquinho, mas todas são veteranas, né? Ah, sim. praticamente. Estamos aí, Somos, né? né? Sim, Somos. com toda certeza. Eu acho que, assim, os benefícios dentro da minha percepção profissional são o cumprimento dos princípios. Então, hoje eu entendo a importância da pedagogia da presença, a importância da educação interdimensional. Eu consigo analisar e eu consigo ver isso no meu aluno, do projeto de vida, não somente do projeto de vida dele, mas também do meu. Como que o meu projeto de vida pode fortalecer o meu aluno, né, o meu tutor. Então, eu acho que essa percepção que a gente tem dos princípios, que é muito latente, né, e a gente precisa colocar eles em prática, são os principais benefícios. E ver realmente que o nosso tutorando, ele está caminhando, ele está evoluindo, ele está buscando a tutoria como suporte para que ele possa evoluir. Ele consegue já se perceber, ele consegue ter uma percepção mais afinada, porque quando ele chega, tudo é novo, né? E vocês escolhem realmente por essa identificação, porque gostou, porque achou bonito, mas depois que você vai ao longo do processo construindo, né, esse alicerce, o aluno ele começa a ter essa própria percepção e ele te traz esse retorno. Você não precisa mais, porque logicamente que a gente tem uma preparação dentro das pautas, dentro de alguns temas que vão propiciar isso, mas chega num determinado ponto, como por exemplo a Sofia hoje comigo, ela já me traz uma devolutiva do que ela precisa melhorar. Eu não preciso mais ir lá apontar, olha Sofia, você não está fazendo isso. Ela não, ela fala, esse bimestre não vai ser tão legal aqui. Então, assim, eles não esperam, sabe? Porque eles já têm essa consciência, principalmente em relação ao projeto de vida deles. Yuli, o que você trouxe, o que a tutoria trouxe de benefício para você? Olha, eu posso falar alguma coisa assim, tipo 19 anos de Celso Gama e 6 anos de PEI Celso Gama. E eu vejo uma grande diferença. Os 19 anos foi alguma coisa meio que no automático, né? Então eu ia lá, dava minha aula de ciências e acabou. Aí quando comecei com o PEI no Celso Gama, no começo foi difícil, até a gente entender toda a dinâmica, né? E agora, hoje eu percebo realmente a importância, né? Então, a gente vai aprendendo, eu fui me construindo, né? E eu acho muito importante, tutoria realmente está tudo ligado. Assim, não dá para ser nada independente. Então, tutoria está ligado com projeto de vida, que está ligado com o protagonismo do aluno, que está ligado com a eletiva, que está ligado pela pedagogia da presença. Eu acho a pedagogia da presença muito importante, onde você acaba criando vínculo com o aluno e onde você acaba também fazendo com que o aluno descubra a capacidade que ele tem, tá? E eu acho que isso é muito importante, tá? Então, é assim, e a gente aprende, a cada dia a gente aprende, e a gente vai tentando melhorar a cada dia, acho que é isso. Então é tudo muito importante, uma está vinculada à outra. Obrigado, Yuri. A Laurinha quer falar antes da Eliana. Então, eu acho que além também eu concordo que o aluno quer que o seu professor e tutor esteja orgulhoso de você. Mas eu acho um ponto também muito importante, que eu também penso nisso, que é você se inspirar no seu tutor. Que toda vez que eu escolhi também minha tutora por causa disso, que é aquele jeito, você fica impressionado com aquele jeito do professor. Por exemplo, a Carlinha, eu sempre fico pensando, nossa, Carlinha é tão boazinha. Aí eu fico pensando assim, como eu posso ser igual e me inspirar nessa pessoa? A minha mãe também tem muito isso, de se inspirar nessa pessoa. Que ela sempre me disse uma coisa, que além da gente ficar com inveja de uma pessoa, a gente se inspira no que ela é. E isso eu acho que é um ponto muito importante, que eu acho que os alunos também sentem isso pelos professores. Legal, obrigado, muito legal.
Agora, Eliane, o que a tutoria trouxe de benefício para Nossa. você? Olha, muitas coisas. Eu tô desde 2019, né? Eu cheguei em 2019 no Celso Gama, dentro de uma caixinha. E dentro dessa caixinha eu era professora Eliane de História, com uma carreira já de quase 20 anos. E, de repente, essa caixinha ela foi aberta pelo projeto de vida, primeiramente. E seguido pela tutoria. O que a tutoria me trouxe? Hoje eu posso dizer que eu sou uma professora completa. Porque hoje eu olho para os meninos, para os meus alunos, não como uma professora que vai ensinar história só. Como a Laurinha acabou de dizer, a gente acaba inspirando eles, a gente é uma referência. E aí, muitas vezes eu fico me refletindo e falando assim, olha, você precisa mudar nisso, você é um exemplo para essas crianças. Então você tem que ser um exemplo de coisas que sejam positivas, né? Então a tutoria traz essa transformação, porque você tem uma troca com essas crianças que vocês nem imaginam, gente. Como que você se aproxima do estudante com a tutoria, tá? Então a tutoria me transformou numa professora PEI, com muito orgulho, porque a gente ouve falar muitas coisas, quando eu fui pro PEI já dei esse depoimento aqui, que era uma coisa terrível, que era horrível, que era péssimo. Quem fala isso, gente, não viveu o programa integral realmente, porque o programa integral, ele transforma o professor, ele transforma o aluno, ele transforma a família. Coisas que eu falo com eles na tutoria, eles levam para casa, sabe? Então é muito importante isso. Então a tutoria te transformou de uma professora de história para uma professora integral. Isso, de projeto de vida, inclusive. Hoje, quando alguém me pergunta, você faz o quê? Aí eu falo assim, eu sou professora. Do quê? Aí é automático. Aí eu respondo, de história e de projeto de vida, né? E ser tutora faz toda a diferença. Então, acho que todas as escolas precisavam, né, passar por isso, ter esse acompanhamento das crianças, né? É mudar a sociedade, né? A tutoria, na verdade. Né? Parabéns, Liane, legal. Vamos para outra pergunta, né? Para você, quais são as principais características que um tutor precisa ter? Posso falar? Pode, Matheus. Olha, eu não quero falar de nenhum professor, não gosto disso. Eu sempre aprendi a respeitar. Só foi uma única vez que eu fiz. E depois disso aí, nunca mais. Sempre respeito muitos professores. Porque minha mãe fala assim, que na escola eles são praticamente nossos pais. Eles estão lá com a gente. Então a gente tem que respeitar eles da mesma forma que respeitam nossos pais. Então, para ser um tutor, primeira coisa é a posição daquele professor. Aquele professor tem que ser o professor, que você sinta que ele é um tutor, é aquele que tá te acolhendo. Porque às vezes, eu não falo, mas eu tô... não. Mas às vezes, vocês, dependendo, já tive muitos amigos meus falando que assim, não sentia que o tutor deles não estava fazendo nada, não estava falando com ele, não estava inspirando ele, fazendo ele melhorar. Para muita gente, vê a tutoria como uma forma de capular a aula. Muita gente vê isso, só que a tutoria não é isso. A tutoria abrange várias coisas. E para mim a primeira característica é a posição do professor. A forma que ele é na sala e a forma que ele é na tutoria. Isso abrange muito. Para mim a segunda coisa é o caráter do professor. Eu acho que é muito importante isso, né? Porque às vezes você não vai de cara com o professor, você não gosta dele. Mas é importante lembrar que tem que respeitar, eu acho, né? E eu acho que essa é a segunda característica, né? E a terceira, pra mim, a última, pra ser um tutor, basta ser. Porque... Basta ser professor? Porque todo professor... Então, professor, todo professor, praticamente é obrigatório ele ser tutor. Então, você tem que ter essas outras duas características que eu falei pra você ser um ótimo tutor. E é isso que eu falo para professores que vão ser do ensino PEI. Ter essas características e, como a professora tinha falado, refletir, às vezes, algumas atitudes que você fez. Para os seus alunos, como eles se inspiram muito em você e gostam muito de você tá olhando para uma atitude que você fez, que você não acha que é muito certa, para o aluno refletir, pensar, olha, meu tutor fez essa atitude super legal, quero fazer também. Ter muita empatia, dessa parte da empatia, no seu projeto de vida. Às vezes você pode inspirar no seu tutor
no seu projeto de vida e abrange tudo isso. E acho que é isso pra mim. Legal, obrigado, Matheus. Quem mais quer falar? Laurinha? Bom, pra mim, o seu professor tutor, cada um tem o seu gosto, né? Cada um tem o que você gosta de uma pessoa. Pra mim, é que eu realmente gosto de todos os professores. Eu nunca tive um professor que eu falei, não gosto dele. Às vezes eu até posso ter alguma coisa contra... Não contra, tipo, não gosto dessa parte que ele explica, eu não consigo entender sobre essa parte da matéria que ele explica. Eu tinha uma professora, eu não vou citar nomes, tá? Mas eu tinha uma professora no 6º ano que eu adorava, ela era muito legal comigo. Só que tinha uma... Quando ela explicava, eu não conseguia entender direito sobre uma certa matéria. E quando eu pedia pra ela explicar de novo, ela repetiu o que ela tinha falado. E não explicava de outra maneira. E por isso também eu não conseguia entender. Mas eu adorava ela. Mas eu acho que algum desses... que os professores podiam também pensar seria explicar de outra maneira, né? Que eu acho que seria melhor. Tipo, mas todos os professores, quando eu vejo eles conseguem explicar direitinho e tal. Mas sobre jeito, eu gosto de todos os professores e eu não tenho um favorito em específico também. Mas de jeito, não, assim, não. É isso. Tá bom. Obrigado. Sofia? Bom, pra mim, acho que a principal característica é a comunicação. Eu sou uma pessoa que... Eu sou tímida, mas eu falo bastante. E eu acho que conforme aquela pessoa conversa com você, é muito importante. E também a forma como ela se posiciona diante das ações colocadas para ela, seja no dia a dia, seja ali na escola, enfim. Porque sempre vai ter alguma ação que a gente vai se desesperar. Mas como que aquela pessoa se posiciona diante disso? E falando da minha tutora específica, da Carlinha, a característica que me fez escolher ela foi isso. Ela é uma pessoa muito comunicativa, ela é uma pessoa muito sensata. Ela é muito centrada naquilo que ela quer, naquilo que ela vai fazer. Então ela senta, ela conversa, se precisar puxar a orelha, vai puxar a orelha. Mas ela é muito sincera naquilo. Então eu vejo muita conexão e sinceridade no olhar dela. E eu acho que pra mim é uma das características fundamentais. E eu acho que isso vai muito de pessoa pra pessoa, né? São coisas muito pessoais. Mas pra mim são essas características em específico. Obrigado, Sofia. Quem mais? Pode. Bom, Vamos lá. O que faz o professor ser, ter características para dar uma tutoria boa, não é em si o professor, mas em si o aluno. Por exemplo, o professor, eu não gosto daquele tipo de professor, porque ele não abrange muito o que eu gosto de ver. Mas o que faz o aluno realmente gostar do professor como, por exemplo, o projeto de vida ser relacionado ao assunto. Não é o professor ter a característica, aquele tipo de característica para apresentar uma tutoria boa. E sim, ser as características que o aluno quer. Por exemplo, cada professor tem uma característica. Só que o aluno, ele geralmente, ele escolhe o professor que ele mais se identifica. E é isso. Tá bom. Quem falta? Gabriela? Bom, eu acho que as 3 coisas que o professor, não só um professor específico, mas que o professor tem que ter em geral, assim, vontade, porque se o professor não tiver vontade de ouvir, de explicar como que os alunos vão se expressar, ter uma conexão com o professor, paciência também, porque nem sempre o aluno vai entender, ou então ele nem sempre vai estar totalmente aberto para falar com o professor. E respeito, que isso não só o professor tem que ter, mas sim todo mundo tem que ter, assim, em geral. Legal. Faltou alguém?
Não, todo mundo respondeu? O que na tutoria faz vocês ficarem engajados, não só com a tutoria, mas também com os estudos, com a escola? O que é tratado, como é que é feito, o que é feito na tutoria para manter vocês assim motivados, engajados? Sofia, quer começar? Pra mim, o que faz eu ficar engajada dentro dos estudos e na tutoria é as formas diversas que são abordados os estudos ou a nossa organização, né? Aí eu gosto muito porque a Carlinha, ela traz várias formas para que a gente possa se organizar, né? Então, a gente pode fazer planner, a gente pode fazer uma agenda diária, uma forma mais fácil da gente se organizar. Então, eu acho que a gente não transformar aquilo numa rotina, porque cada dia a gente passa por uma experiência ou por coisas novas. Só que quando a gente transforma isso numa rotina, tudo isso vai parecer chato. Então, a gente não vai querer fazer mais. Mas quando a gente vai testando novas coisas e alimentando das coisas que a gente gosta, trazendo essa parte diversificada para dentro da tutoria e dos estudos, eu acho que a gente consegue ficar mais engajado, porque você vai descobrindo o que é melhor para você fazer ou não. Então, para mim, o que me mantém engajado é eu testar novas coisas e ver o que eu me adapto melhor. Tá. Quem mais quer responder? Matheus. O que te mantém engajado, Matheus? Olha, assim, muitas coisas. Primeira coisa, eu acho que é principalmente a parte de conversar com o seu tutor e falar sobre os problemas. Eu, no início do ano, estava me acostumando com a escola e tudo mais, tive alguns problemas e depois que eu conversei com a minha tutora, eu melhorei muito nessa parte, sabe? E eu acho que é muito importante e me engajou a ter força para estudar, porque tem muitas matérias que eu tenho dúvida, que às vezes eu não consigo entender. Só que depois de conversar, teve uma conversa com a minha tutora Yuli, fez eu melhorar, sabe, como pessoa, fez eu melhorar bastante. E assim, pra mim, o que me deixa toda vez engajado o que me deixa engajado na tutoria, que faz eu querer estudar, tá querendo, eu sempre gostei de estudar, mas a tutoria fez eu melhorar isso, fazer eu gostar mais de estudar de uma forma legal, prática. E eu acho que é isso, a tutoria abrange tudo isso. E nem tudo são flores, né, Matheus? Exato, porque eu já fiz muitas coisas erradas. E agora a tutora tem que chamar atenção. Sim. Legal, Matheus. Vai lá, Luana. Bom, pra mim, o que deixa o aluno engajado assim é a forma de como a tutoria é apresentada. Tipo assim, o professor tá disponível para poder conversar com você. Isso geralmente não é normal nas escolas. Você tem que ir lá e procurar o professor. Só que o professor ficar disponível para você conversar assim é bem diferente até. E isso faz com que o aluno fique engajado, jogar o papo fora, conversar sobre a vida. Tipo assim, isso que, pra mim, é isso que deixa o aluno engajado. Legal, obrigado, Luana. Quem agora? Paulinha? Bom, o que eu acho que deixa o aluno engajado é o jeito que o professor trata o aluno, o tempo que ele gasta com aquele aluno, o olhar, como ele trata o aluno. E eu acho que quando a gente sente que o outro gosta da gente, que dá essa atenção pra gente, a gente se sente mais amado, a gente se sente protegido ali nas situações que a gente mais, por exemplo, com a Adriana, nas situações que eu me senti mais desprotegida ou não me senti tão bem, ela tava lá pra me ajudar. Quando eu não sabia o que fazer, ela tava lá pra me auxiliar. Então eu acho que na tutoria o que a gente tem de engajamento são só coisas boas, mas também não são só flores, né? Porque quando a Adriana vai brigar, ela vai brigar. Um exemplo que eu tenho é com o meu amigo, né? Que ele tá comigo na tutoria. E ele é um ótimo aluno, ele é realmente muito bom na matéria de ciências, mas infelizmente ele não conseguiu fazer uma atividade e ele não ficou com uma nota tão boa. A professora brigou com ele, deu puxão de orelha e quase a nossa professora, quer dizer, a minha tutora, né, ela é muito brincalhona, assim, principalmente quando a gente tira notas
muito ruins. Ela fala que vai tacar a gente pela janela, mas a gente, né, ela ameaça. Super normal. O normal, exatamente, é super normal. O pior é que ela ameaça e a gente ri. Não sei como. Mas é assim que eu acho que uma tutoria boa acontece, uma tutoria agradável, que o aluno se sente bem quando tá lá dentro. Legal, Larissa. Eu queria falar só um negócio rapidinho. É que, igual a Laura falou, em momentos tristes, teve uma parte, principalmente no primeiro bimestre, que eu não tava me sentindo tão bem. E eu tava fazendo muita coisa errada. E eu, depois de ter conversado com a Yulia, eu percebi que eu tava sendo algo que eu não queria ser. Algo que eu tinha pessoas que aconteceram coisas no meu passado, que eu tava virando essas pessoas. E assim, isso fez eu refletir. Isso fez eu mudar bastante, por causa que eu tava me refletindo em alguém que eu não queria ser. E eu tava virando isso. E aí depois de ter conversado com a minha tutora, isso melhorou bastante. E agora eu me sinto bem, feliz. Falta alguém falar, Gabriela? Bom, como a Sofia disse, é não transformar em rotina, tipo, não ser só uma obrigação ir pra tutoria. E também a questão que o Lohan falou da disponibilidade do tutor, que tipo, que nem na tutoria da Eliane, ela sempre no final das tutorias fala assim, eu vou estar disponível na sala 26, que é a sala dela. Então, tipo, ela deixa aberto pra gente, se a gente tiver algum problema, a gente falar, pra gente conversar. Pra gente, tipo, falar assim, ó, não tô gostando de tal coisa que tá acontecendo, ou então não tô conseguindo tal coisa. Então, tipo, ela deixa aberto esse tempo, assim, pra gente se expressar realmente. Eu acho que isso faz com que, tipo, a pessoa se interesse em ir pra tutoria. Legal. Obrigado, Gabriela. Vou emendar duas perguntas aqui, tá? Que será a última. E no final as professoras também precisam responder, tá bom? Eu queria que vocês estudaram em escolas que não eram do programa Ensino Integral. Agora vocês estão numa escola de ensino integral. Qual a diferença que existe? O que vocês poderiam falar de diferente que tem na escola de ensino integral e que não tem nas outras escolas? E também queria que vocês passassem um recado para essas escolas novas que estão entrando, né, nesse ano na escola no programa Ensino Integral, tanto para os alunos, falando para as escolas novas, mas falando para os alunos e também, se vocês quiserem, para os professores, né? Então, uma comparação, uma escola que não tem, né, o que tem numa escola de ensino integral, principalmente tutoria, etc. E também passar um recado, uma mensagem. Fale para eles o que vocês querem falar para quem está começando, alunos e professores. Quem começa? Posso? Vai lá, Lohan. Bom, eu, quando eu era menor, eu não estudava numa escola período integral. Era meio período, eu estudava de tarde. E, tipo assim, eu olhava a escola com olhos bem diferentes do que eu tô olhando hoje. Porque eu olhava mais como uma obrigação. Eu tenho que ir todo dia porque eu tenho que ir. Não tinha um propósito pra mim. Eu via como uma obrigação. Já a PEI, eu consigo ver um propósito. Consigo ver que, por exemplo, Projeto de vida? Eu posso trabalhar mais no meu projeto de vida, eu posso focar em coisas da minha vida. E não, tipo assim, ser só uma obrigação. E eu queria deixar um recado para os professores, para as escolas que vão se tornar PEI, assim, que não fazer da escola ser mais uma obrigação. E sim ser uma coisa que o aluno realmente goste de ir, que o aluno realmente faça, ele tenha vontade de ir. Um lugar agradável. Exatamente. Um lugar onde o aluno se sente acolhido, um lugar onde o aluno ele se sinta à vontade para conversar, para jogar um pouco fora, tipo isso. E para os alunos novos que eram que nem você, que ia para a escola só como obrigação, o que você tem para falar para eles? É fácil? Não, realmente não.
Mas se você falar que é difícil, eles vão ficar assustados. Nada é fácil na vida. Tem que ter um esforço, aí. tanto das duas partes. Mas olhar a escola de um jeito diferente. Tem que se esforçar bastante. Mas é isso. A escola é difícil. Sim. Mas peraí, você tem que convencer a turma. tem que Pessoal, a escola é É difícil, difícil, mas... mas tá valendo a pena, né? É difícil, mas vai te render um bom futuro lá na frente. Vai te render, você vai olhar lá atrás e falar assim que realmente valeu a pena. Não só ter aprendido matemática, língua portuguesa, história, você aprendeu outras coisas. Sim, aprender sobre a vida. Legal. O que mais? Quer falar? Agora a gente está no ainda. Você é o mais antigo, né? Tem que saber mais coisas, né? Tem mais responsabilidade, né, Lohan? Brincadeira, né? Eu acho que na tutoria, além dos professores nos mostrarem só sobre as matérias, eles também nos ensinam como a gente pode melhorar o nosso desempenho, mas também como a gente pode seguir a nossa vida, como a gente pode lidar com os problemas. E eu acho que com a escola, sem a tutoria, sem a eletiva, sem o clubinho, sem nenhuma dessas formas divertidas de se interagir, eu acho que fica uma escola que a gente vai por obrigação, que pelo menos eu no 5º ano, quando eu estudava de manhã, e eu acho que eu sempre gostei muito de ir pra escola, mas eu sentia como se, eu vou pra estudar, pra ter um futuro bom, e eu pensava só nisso. Agora quando eu vou pra escola, além também de pensar sobre isso, eu fico pensando, todos os dias eu olho no meu calendário, né, que eu tenho um calendário, que tem todas as aulas. Aí eu fico pensando, segunda-feira tem, sei lá, tutoria. Então eu vou porque tem tutoria. Uma alegria que eu vou. Aí, terça-feira tem eletiva. Segunda eu já tô assim. Terça-feira tem eletiva, aí eu vou por causa da eletiva. Mas também o dia inteiro é muito legal de aula. Aí no outro dia tem clubinho, eu fico animada. E eu acho que é isso, né? Numa escola PEI, além de várias aulas que a gente tem, a gente pode ter essa segurança que, além de momentos ruins que a gente pode ter, a gente também tem muitas memórias boas, muitos ensinamentos bons pra gente seguir e ficar na memória. Eu acho que essa é a diferença das escolas. Legal. Obrigado, Laurinha. O que mais? Eu queria falar só, a primeira coisa, que todo mundo falou quando tava no 5º ano, a gente pensava de um olhar totalmente diferente pro ensino integral, principalmente meus amigos. Meus amigos, eles olhavam como se fosse a pior coisa do mundo, tanto que muitos amigos meus não quiseram vir pra Celso Gama, por causa que eles não queriam ficar em ensino integral. O dia inteiro, né? Então, todo mundo acha que é um saco. Só que aí depois que, é igual uma prima minha, ela era ensino integral, só que não tinha nada disso. Não tinha letiva, não tinha tutoria, não tinha clube. Só que aí quando implementaram isso, ela teve mais vontade de ir pra escola, uma prima minha, conhecida, né? Prima. Ela teve mais vontade, e eu acho que é muito importante isso. Todo mundo acha que o ensino integral é só ficar mais tempo na escola, mas não é isso. Tem o tempo de lazer, tem o tempo de fazer coisas legais, coisas divertidas. Tem o tempo de fazer cada coisa, mas é lógico, é bem mais puxado. A gente, do ensino PEI, é muito mais puxado do que dos outros ensinos, porque além de a gente ficar mais tempo na escola, ou seja, se a gente ficar mais tempo, quer dizer que a gente tem que aprender mais do que os outros ensinos. Porque como a gente fica 9 horas por dia, e os outros ensinos ficam 6, a gente fica muito mais tempo, então a gente tem esse peso maior. E muita gente tem medo disso, tem medo de se acostumar com isso, tem medo. Tanto que tem uma amiga minha, que era dessa escola, que muita gente tem, igual essa coisa de horário. Muita gente desiste de ir em escola PEI por causa de acordar cedo, ter que ficar muito tempo na escola. Tem uma amiga minha que desistiu da escola, ela estava estudando de boa. Só que ela falou que ela estava muito sobrecarregada com a escola, que ela não conseguia ter força para ir. Só que ela preferiu o ensino,
sem CP, que é o ensino de tarde e de manhã. Aí ela preferiu ir pra escola de tarde. Eu não julguei ela nem nada, porque hoje a gente é amigo e tudo mais. Mas é isso o comparativo. A escola P cobra um pouco mais, mas a gente tem muitos benefícios também. A gente tem, na minha opinião, a gente tem mais benefícios que as outras escolas. Porque as outras escolas não têm esse benefício. Tanto que uma escola de uma amiga minha, dos meus amigos, eles não têm isso. Pra eles só ficam na escola e pra eles tanto faz. Mas já aqui eu acho que eles ficariam muito mais acolhidos. Se sentiriam muito mais felizes. E eu acho que é isso. Posso só contar uma situação que aconteceu hoje numa aula, na minha aula, numa determinada sala que eu estava, os alunos comentando, chegaram os coleguinhas que estão numa escola de meio período, né? E diz que eles ficam assim, você tem tutoria? Você sabe o que é tutoria? Você tem professor tutor? E os alunos, não, né? Não sei, o coleguinha não. Ah, pois é, eu tenho uma professora tutora. Quer dizer, eles acabam colocando dessa forma. Ah, eu tenho um clube, eu faço lá artesanato. Mas o que você faz no teu clube? Tem na tua escola? Ah, não tem? Então eles ficam assim, tipo que, né? Se gabando das coisas que tem no programa de ensino integral, né? E colocando para os outros que a gente tem e eles não. Eu achei assim uma situação, né? Hoje eles me contando numa aula do projeto de vida. E eles colocando o quanto é importante para eles a questão do clube, né? Quando eles fazem lá o artesanato, enfim, aqueles que eles gostam, jogos, enfim. E eles falam muito da questão da pedagogia da presença, que é muito importante essa questão da pedagogia da presença. Então, quando a gente fica com eles e a gente descobre talentos. Então, em uma das situações, posso contar? Eu sem entender nada de música, eu fico na sala de música com os alunos, fazendo a pedagogia da presença. E eu descobri um aluno de 7º ano que ele toca música clássica. E ele vai lá e fica lá, a gente tem o teclado, né? E ele fica lá no teclado, tocando Mozart, tocando Beethoven, sabe? Então, eu falei assim, onde você aprendeu tudo isso? Ele falou, então, professora, no ano passado, numa eletiva nossa, olha como uma coisa puxa a outra. Eu fui tocar uma música do Luiz Gonzaga na nossa eletiva, na culminância. E eu comecei a gostar de tocar o teclado, eu fui indo. Aí, com o tempo, eu pedi um de presente para os meus pais, ele ganhou um teclado e hoje ele toca a música clássica. E a gente fica lá na pedagogia da presença, ele na música clássica. Aí tem vários alunos, mesmo pequenos, que gostam de bateria, guitarra. Então, a gente vai percebendo isso, entendeu? Então, é um diferencial. A gente acaba descobrindo, assim, talentos. Eu descobri que a Laura canta, né? Eu já coloquei a Laurinha numa situação que ela foi dar aula sobre célula animal e vegetal lá para o pessoal do 3º ano do ensino médio. Então, toda essa questão realmente é uma questão de descobertas. Eu acho que assim é o que tem no programa de ensino integral, que eu acho que assim sensacional, é maravilhoso. E como é bom a gente chegar em casa cansada sim, mas assim, sabe, com a consciência tranquila de que você cumpriu o seu papel. Você que deu lembranças. Então, a gente encontra o aluno caminhando de manhã, a gente acaba fazendo vínculo inclusive com a família dos alunos, né? Então a gente encontra a mãe da Laurinha, a gente bate papo, não é mais só aquilo lá de é reunião de pais, não, é uma coisa muito além. Eu acho que isso é muito importante. Legal. Como o Matheus também estava falando, sobre como os amigos deles viam a escola integral, né? Eu também fiquei antes de vir pra a escola integral, eu fiquei com medo, mas a minha mãe também queria me colocar sem ser escola PEI, e eu ficava, nossa, mas deve ser muito legal essa escola PEI, eu quero tentar entrar nessa escola PEI. Eu virei pra minha mãe, né, que ela tava super preocupada procurando escola,
eu virei pra ela e falei assim, mãe, eu quero tentar entrar numa escola PEI. Se não der certo, depois você me muda de escola, mas se der certo, eu quero ficar numa escola PEI. Aí deu certo, né? Tô aqui. Quem agora? Gabriela? Bom, antes de eu entrar na escola PEI, quando eu tava no quinto ano ainda, minha irmã estudava numa escola PEI, dessa inclusive. Aí eu ficava tipo, nossa, deve ser uma chatice você ter que entrar às 8 da manhã, sair às 5 da tarde, você não poder brincar, você não poder fazer nada. E tipo, eu tava super feliz com a escola que eu tava, e tanto é que quando foi no final do quinto ano eu fiquei super triste de sair de lá. Mas quando eu entrei aqui, eu fiquei assim, triste de ter que deixar meus amigos, porém abriu portas, querendo ou não, porque tem matérias diferentes que eu nem sabia que existia. Tem horários diferentes também, mas isso é questão de costume. Ao longo dos anos você vai querendo ou não se acostumando. E tipo, é a questão da tutoria, do clube, da letiva, que nem tem outras matérias sem ser essas que são extracurriculares. Tem o EMA, o projeto de vida, que são matérias que geralmente em uma escola meio período você não vai ver, sabe? E tipo, pra quem entra agora na escola PEI, tem que ter paciência, porque se você não tiver paciência de ir aos poucos se acostumando com o horário, com o professor, você assim, melhor mudar de escola, porque tem que ter paciência. Demora um tempo pra se acostumar. É difícil. Tem desafios, né? Sofia, já falou? Não, né? Eu estudei do primeiro ao terceiro ano do FUND, numa escola que não era PEI, e você sente muito essa diferença. E quando eu entrei no quarto ano, que eu estou até hoje, no segundo ano do ensino médio, no PEI você sente esse acolhimento, né? Você sente que as pessoas, que os professores têm esse olhar mais sincero, mais atento para você mesmo. Então você vai construindo coisas, você vai construindo conexões, você vai construindo conhecimentos, e é uma via de mão dupla, porque você aprende todos os dias, mas você também às vezes vai acabar ensinando aquele professor uma coisa que eles não sabem, né? E conforme vai passando os anos, você vai criando uma certa maturidade a mais. Então você vai tendo aquele olhar que nem tudo é uma brincadeira, ou que nem tudo é uma coisa chata, porque é a gente não cair na rotina mesmo. E o recado que eu deixo para as escolas que vão virar PEI estejam abertos, tanto professores quanto alunos. Estejam abertos para viver isso, estejam abertos para mudar, né, também, e descobrir as coisas novas que estão por vir. São muitas coisas boas, muitos benefícios. Nem tudo é fácil, mas também não é impossível. Basta a gente querer fazer, né? Se a gente quer fazer acontecer, a gente consegue. E a gente não pode ficar ali parado. A gente tem que sempre estar caminhando e tentando construir uma escadinha conforme passam os dias. Obrigado, Sofia. Todos os meninos e meninas falaram? Agora os grandões. O que vocês podem falar ou recomendar para as escolas, principalmente os professores e gestores novos que estão entrando? Bom, eu acho que é um pouquinho de cada um, já disse aqui, ter paciência, vivenciar o PEI um dia por vez, porque senão a gente se atropela, entender que tudo é um processo, né? Nesse processo a gente tem a questão da maturação do local, dos profissionais. Então, quando eu entendo tudo isso e quando eu estou, como disse a Sofia, aberto ao novo, eu tenho mais possibilidades de aprender, de aprimorar, de acolher, né? Diminuir o olhar com o seu aluno no intuito de olhar para ele numa mesma posição, não ter esse olhar superior, porque a gente vem de uma educação onde os nossos antigos professores tinham um olhar muito superior ao nosso, e quando a gente diminui esse olhar, o aluno entende que a gente está ali no mesmo patamar e que a evolução dele é a minha evolução.
E para que isso aconteça, precisa de muita paciência, né? Acreditar no processo, e uma coisa que é muito importante também. Você quer estar na PEI? Sim. Então, se você quiser estar, vista a camisa. Né? Entenda que você vai ter que fazer todos os princípios, cumprir com as premissas, ter a pedagogia da presença presente, constante, para transformar a vida do seu estudante. Né? Não adianta a gente ter essa distância do nosso aluno, que a gente não consegue chegar em lugar nenhum. Então, acho que é isso. E a PEI, ela transforma não somente a vida dos nossos alunos, mas ela transforma a nossa vida. E a gente está aqui para falar sobre isso, essa transformação primeiro que ela fez conosco, para depois a gente, né, levar essa força adiante com os nossos estudantes. Acho que é isso. Legal, obrigado, Carla. Yuri? Acho que a Carlinha já falou tudo, né? Então, realmente, a gente tem que estar aberto ao novo, a gente tem que se reinventar, né? Só que aquilo lá, que já foi falado aqui. Então, a partir do momento que a gente veste a camisa, entendeu? Então, a gente tem que realmente estar aberto, a gente aprende muito, e aquilo lá que eu falei, a gente chega em casa com a consciência tranquila, e assim, o importante não é só o Matheus que é meu aluno, tá? Sofia é aluna, Lohan, todos eles são, então, quer dizer, na verdade, existe uma integração na escola toda, entendeu? Então, a gente se completa. Então, se um dia a Sofia precisar de mim, estou pronta. Se eu precisar da Sofia, ela está lá para me ajudar. E é dessa forma, e é um lugar, assim, com um vínculo muito grande, tá? E, assim, muito bacana, muito bacana. Eu tive um pouco de resistência no começo, que eu achava assim, vai virar PEI, eu vou para um outro lugar, né? Ainda bem que eu não fui. Ainda bem que eu não fui. É um local, assim, muito bom de se trabalhar, muito bom de ser acolhida por todos, entendeu? E um segura a mão do outro, e é isso. Obrigado, Yuri. Juliana? Eu acho que a primeira coisa que eu deixo de dica, tanto para o aluno, né, para o estudante, para os profissionais que vão trabalhar numa nova PEI, é querer estar. É a primeira coisa de tudo. Você precisa querer estar ali, você precisa estudar bastante, entender dos princípios, das premissas. Você precisa pegar aqueles princípios, aquelas premissas, trazer para o seu dia a dia, sabe? E não como uma coisa que dói, que fere, que machuca, porque parece que é isso, né, para muitos. Tem que ser uma coisa que seja natural. Fácil não é. A gente tem muitos desafios no PEI, a gente não pode dizer que todos os dias é tudo maravilhoso, que tudo funciona perfeitamente. A gente tem muitos problemas, como todas as escolas. Mas conforme o programa integral você vai passando, vai ganhando maturidade, você consegue se enxergar dentro daquele programa, sabe? Você pertence a ele, sabe? E ele é você. É como se os estudantes, todos que estão ali dentro da escola do programa integral, é como se a gente pertencesse àquilo. E que tudo que você fez lá atrás quanto professor, você fala, nossa, a minha vida se transformou, né? Só que também precisa estar aberto, é um lugar de muito estudo, e você precisa ter uma coisa principal de todas. Você precisa ter um olhar para o seu aluno de sensibilidade, né? Olhar no olho, né? Um cuida do outro, né? Dentro do programa integral, por exemplo, a relação que eu tenho com os meus colegas de trabalho é bem diferente de uma escola de ensino regular. Para o meu trabalho funcionar bem na aula de história, eu preciso que o projeto de vida das crianças estejam rodando, que a aula de ciências também esteja, todos. A gente é uma engrenagem, né, dentro do programa integral. Olha, vale a pena. Não desistam no primeiro desafio, no primeiro problema. Vai ter choro, não vamos negar, né, meninas, que é muito difícil, só que vale a pena. Na hora que você vê seu aluno, aquele estudante, numa transformação de ser humano, sabe, como pessoa. Então, acho que essa que fica a dica. Mas precisa querer estar, é a primeira coisa. Acreditar no programa integral. Tá bom. Acho que missão cumprida, né? Sim. Né? Quem está assistindo, acho que vai agradecer bastante vocês pela essa contribuição de vocês, né? Pelas dicas, pelos comentários, pelos depoimentos, né? Sempre com o objetivo de ajudar,
com solidariedade, né? Com compromisso, as outras escolas, os outros estudantes, outros professores, né? Então, uma salva de palmas para vocês. Obrigado e até a próxima, né? Tchau. Até a próxima. Tchau.